Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um UniRound 117. Eu sou o Thiago Miller quem vos fala, juntamente com as nossas radiologistas do Dream Team da Uniradio, Adriana, Alice, Marília, Elô. Hoje a gente vai discutir alguns casos que a gente recebeu na teleradiologia e só para lembrar que esse é um conteúdo exclusivo para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária, porque a gente discute coisas aqui que só médicos veterinários podem fazer, que é avaliar imagens radiográficas, emitir laudos. E é isso aí. O nosso objetivo aqui é que a gente, como equipe, possa crescer, melhorar a, a nossa interpretação dos exames, bem como os nossos laudos, discutir e aprender casos juntos. E a gente aproveita para compartilhar com vocês, para ouvir as suas opiniões, para ouvir os seus comentários sobre os casos, tirar as suas dúvidas. A gente vai ficar muito feliz de receber as suas mensagens aqui por meio dos comentários. Então, fiquem à vontade para compartilhar o que vocês acharam desses casos e tirar suas dúvidas aqui com a gente também. Certo? Então, essa é a nossa equipe internacional. A Adriana fala do norte do Brasil, a Alice fala do meio do Brasil, Marília e Luísa do sul do Brasil. Acredito eu, né? Porque vocês também mudam mais que, sei lá, vocês estão sempre em um lugar aí, Marília está sempre num canto. Alice, eu não sei onde que ela anda, mas eu acho que está ali naquela região ali. Agora acho que está lá no norte do país, de boa. E a Ilô, não sei se ela está em Joinville, se está em... não sei onde está. Tô em Joinville. Coisa boa. Então é a nossa equipe internacional da Unirádio. E eu falo de Grafton, interior do estado de Massachusetts. Show de bola. Vamos para esse caso aqui então. Que é um felino de 3 anos, que o histórico eu acho bem legal porque foi colocado em primeira pessoa. Eu gostei disso aqui. Então foi um veterinário que escreveu esse histórico para a gente, falando que radiografia o tórax há 1 ano atrás tinha um padrão broncointersticial e sugeriu bronquite e asma. Está tratando desde então com corticoide de tempos em tempos, dessa vez apresentou dispneia e não respondeu com tratamento sempre. Opa, piorou então. Tem dispneia, respiração abdominal como sinais clínicos, e a suspeita clínica é um acompanhamento da broncopatia, na verdade, talvez um agravamento, né? Diria eu, já que a clínica piorou. E o paciente não tem histórico de trauma, muito importante isso, mas não quer dizer que ele não tenha, né? Porque os nossos pacientes às vezes caem, se machucam, ninguém viu, ninguém vê, e mesmo assim o trauma pode acontecer. Então, esse histórico é legal a gente receber, mas eu nunca confio nele 100%. Pensei que as alterações radiográficas podem ser decorrentes da broncopatia crônica. Vamos olhar então esse paciente felino, que olhando essa lateral, alguém sabe de quem que é esse caso, gente? Só para estar aqui, quem laudou É esse? meu. É seu, Elozinha. Então vamos lá. Então prepara aí a chinela que... Eu já fiquei ali no histórico, né? Porque eu confio no que me passa. Legal, legal. Eu também Ai, costumo, mas assim, não dá para ser totalmente, né? sim. Então, sei lá. Por que que a gente já está discutindo Então, sobre isso? Né? Porque a gente vê, assim, alterações que podem ser decorrentes de um trauma, mas não necessariamente são decorrentes de um trauma, né? Por exemplo, pneumotórax, eu acho que tem um pouco aqui, sim. a silhueta cardíaca está elevada, e é o aumento da conspicuidade das estruturas mediastinais, craniais, principalmente, Uhum. que então Isso. caracterizam o pneumotórax. E essa Na sujeira aqui, o mediastina. que é, será, Elo? Eu acho que tem um pouco de efusão, né? Efusão. Associado. É uma região para efusão mesmo. E eu acho que o nosso colega, ele estava certo, assim, ele tem alterações, né, de broncopatia. Tem até Uhum. talvez uma hipersuflação, que eu não sei se já estava presente ou se é decorrente do acontecido agora, né? Então, o paciente piorou. Maravilha. Vamos olhar outras... Maravilha não, né? O paciente piorou, ponto. Ok, então, a partir disso, vamos continuar avaliando as imagens. Eu não falei, né? Vocês entenderam. Que pena que o paciente se machucou, ou tá pior.
E eu gostei muito dessa incidência. Olha que clássico, né? Pô, bem alinhado o paciente. Gostei bastante. É difícil a gente receber isso. Então, parabéns para o nosso queridíssimo parceiro, colega, colaborador que está fazendo imagens aí bem posicionadas. Bom, essa é uma VD, que o lado direito, bem identificado, o estômago está aqui. Eu não observo grandes alterações aqui. Tu consegue ver alguma coisa, Lozinha? Eu acho que tem uma linha de fissura interlobar, né? Radiopaca, ali no direito, caudal. Caudal. Essa Entre região médio e aqui. caudal Ah, não estou vendo. tá no 12, 11, 10. Nono espaço intercostal direito. Ah, nossa senhora, hein? O monitor aí tá melhor que o meu, hein? Muito bom. Entre o médio e o caudal tem uma linha, realmente. Eu não gostei muito disso aqui, ó. Uhum. Essa tenda diafragmática, né? Como é que Então, e chama? ali, ó, ele faz sinal de tenda diafragmática. Uhum. Muito bom. E ali no caudal direito, também, entre o lobo caudal e o diafragma, parece que tem uma linhazinha mais radiotransparente, assim, de pneumotórax, eu considerei, né? Isso. Esse é um baita de um detalhe. Nossa, eu fui aprender a ler um pouco sobre isso, a interpretar esse tipo de alteração depois que eu aprendi em humanos, como que eles viam pneumotórax em humanos. E realmente é um achado bem discreto aqui. Então tem um pouquinho de pneumotórax. Tá, maravilha. Raciocinando em cima desse caso, então, o que explicaria, perdão, o que explicaria um pneumotórax e um pneumomediastino nesse paciente? Eu pensei em ruptura bronquial, alveolar, ou, né, tanto decorrente da doença ou por uma dispneia muito grave. Eu só consegui pensar muito assim para esse lado, assim, apesar que a gente sempre tem que considerar históricos incertos e duvidosos de haver ou não trauma. Eu pensei que essas minhas colocações no laudo trariam confusão, sabe? Não Com estariam certeza. somando. Não, beleza. Eu também concordo. Apesar de que a gente não tem como descartar isso 100% nunca, né? Maravilha. É, Nem assim, Eu, pode falar. eu fiquei na dúvida, ali sobrepondo a escápula direita, tem uma área meio que parece gás ou é miragem? Eu não vejo repetir aqui, então. Na lateral não. Então, eu acho que é só gordurinha que está sobrepondo aqui. Tá. Porque para isso aqui ser ar, eu teria que estar vendo aqui também, Uhum. né? Mas é uma boa colocação. E assim, ó, tá vendo que essas esternebras estão um pouco desalinhadas? Isso aqui pode uhum. não ter nada a ver com o que está acontecendo agora. Mas as esternebras sempre é legal a gente dar uma olhadinha, porque, por exemplo, isso aqui talvez pudesse indicar um trauma, né? Mas pelo histórico não faz muito sentido pensar. Ok, eu acho que o abdômen está ok aqui nessa incidência. Vamos ver o que a Ilô escreveu então. Radiografias e incidências ortogonais de tórax foram obtidas, importante opacificação pulmonar broncotercial generalizada, com discreto infiltrado peribronquial e dilatação do diâmetro bronquial, campos pulmonares hiperinsuflados. Show de bola, uma boa descrição então do pulmão. Acúmulo gasoso em espaço mediastinal, com evidenciação dos vasos pulmonares, deslocamento dorsal da silhueta cardíaca em relação ao externo, discreta linha radiopaca de fissura interlibar em hemitórax direito. E aqui, Lozinha, tu fosse bem assertiva, ou tu me posicionou muito bem quando eu não consegui achar a linha. Uma dica que eu tenho quando tu consegue ser mais específica, tu pode ser aqui também. Então, entre o lobo caudal, entre o lobo médio e caudal direito, por exemplo, tá? Uhum. Detalhinho, né? Mas sempre quando a gente pode ser mais descritivo, Sim. a gente pode ser. E esse é um trabalho que eu
Estou apanhando bastante aqui porque os serviços de Tufts aqui, eles gostam de ser o mais específicos, assim, mais específico possível, né? E eu já tenho uma linha de ser super prático, então eu estou tendo que fazer esse trabalho direto, assim, aqui nos meus lados, passar por essa revisão também, de sempre, como um residente de primeiro ano, colocar mais palavras possíveis, que é justamente o que eu tenho tentado fazer, ao contrário, por mais de 10 anos, né? Então, para mim está sendo bem desafiador. Mas, enfim, eu acho que vale a pena a gente tentar buscar isso também, porque é um exercício bem bacana ter uma descrição bem detalhada, né? Mas é detalhinho, eu sei que tu já faz bastante isso, Elô, muito mais do que eu e melhor do que eu também. Fioleta cardíaca com dimensões preservadas, definição da parede traqueal, trajeto lumino preservado, definição das paredes esofágicas, a gente consegue ver na lateral principalmente, diafragma está íntegro, estômago repleto por gás, em corpo gástrico e fluido infiloro, ó, tá vendo? Super detalhado. Demais estruturas musculoesqueléticas dentro da normalidade. Isso é muito importante, porque não tem nenhuma fratura em costela, por exemplo, né? E a tua impressão, então, importante padrão pulmonar broncointersticial associado à bronquiectasia, sugestiva de broncopatia crônica. A tua bronquiectasia está descrita como dilatação, né? Então, fechou. Uhum. Então, beleza. Moderado pneumomediastino e discreto pneumotórax, possivelmente por ruptura de brônquios alvéolos, secundária doença brônquica ou acentuada dispneia. Uma coisa aqui, Elô, que eu quero que tu me explique, eu não sei qual é a tua opinião, mas por que não bolha pulmonar? Aonde? No... Por que não uma ruptura de bolha pulmonar, por exemplo? Entendeu? Poderia ser, assim. Pode ser. Podia Porque ser que na ele minha tenha cabeça, uma única bolha e rompeu, né? sim, na minha cabeça, eu posso estar errado quanto a isso também, mas ruptura de bolha pulmonar, ela pode causar o pneumomediastino, pneumotórax, e é uma das causas mais comuns, assim. E eu não sei, tá? Se tivesse alguma ruptura de alvéolo ou brônquio, eu acho que a gente estaria vendo, talvez aqui, mais ar. Entendeu? Não sei. Isso também não é assim regra, né? Mas eu acho que a ruptura de bolha poderia entrar como um diferencial aqui. O caso que eu peguei de ruptura alveolar, normalmente eles estão associados a trauma e eles têm muito gás, inclusive evoluindo para o espaço subcutâneo. Ruptura de brônquio eu nunca vi. Alguém já viu aí? Só de traqueia eu vi. Então eu acho que a bolha ela poderia entrar aqui, Uhum. né? Como um Sim. diferencial só, por exemplo. Que para mim, eu não sei se eu posso estar enganado, mas para mim é uma das causas mais comuns. Eu tinha uma gatinha com asma e ela não respondia bem ao tratamento, só uma colocação mais de tutora do que de veterinária. Mas ela tinha uma asma que não era bem responsiva ao tratamento e ela teve uma crise e até eu não estava aqui, estava em Lages na época. Ela ficava com os meus pais e chegou no hospital, ela já estava com pneumotórax, pneumomediastino e a princípio ela não tinha bolha, então a gente não sabe se foi uma ruptura brônquica ou pelo quadro grave de dispneia também. Eu achei que até foi parecido assim o quadro desse gatinho aqui, mas a gente ficou nessa dúvida também, porque nos exames anteriores não tinha, mas pode ser que até aquele dia tenha se desenvolvido uma bolha também, né? Sim, sim. A bolha ela pode ser traumática também, né? Então, assim, é só um diferencial a mais aí. Sim, Porque com realmente certeza. não é difícil de explicar, às vezes, esse mediastino, né? Pneumomediastino. E aí tu fala também da fissura interlobar, que até pode estar presente em alguns casos de pneumopatias, de
também de ruptura de bolha, porque a bolha ela se localiza no espaço subpleural, né? Normalmente, ou às vezes é uma bolha pulmonar. Enfim, não sei como explicar essa efusão pleural, que pode ser também, como tu colocou, uma fibrose pleural. Show de bola. E aí, é uma outra discussão que eu queria levantar a bola aqui para gente. Eu acho que, num caso como esse, qual seria a conduta mais correta? A Elô sugeriu tomo, traqueobroncoscopia e análise de lavado traqueal bronquial conforme critério clínico. E tá tudo certo, né? Conforme critério clínico, porque o clínico vai determinar, puxa vida, sei lá, meu tratamento não está ajudando nesse caso agora, ele não está respondendo ao tratamento medicamentoso, o que eu vou fazer? Qual que é a opinião de vocês aí? A gente já sabe a da Elô, eu confesso que eu não tenho uma opinião formada, por isso que eu estou perguntando para vocês. Silêncio no parquinho. Fala, Mar. Eu teria medo de colocar um paciente instável na traqueobronco e lavado. Então, acho que se conseguisse estabilizar, seria uma opção muito boa, assim. Então, mas pensando que ele está instável, talvez uma tomo, se tivesse uma tomo rápida, que seria uma possibilidade, pensando na bolha, né? Mas, não sei, é difícil. Eu estava pensando exatamente isso, né? Que qualquer conduta aí para ele seria arriscada, até mesmo a tomografia. Até a tomar. Por isso que nesse caso, eu acho que o critério clínico vai mandar. E eu não vejo, apesar de eu não gostar muito de usar conforme critério clínico, eu acho que nesse caso é super cabível, né? Uhum. Mas eu nem sei se a gente precisa indicar alguma coisa nesse. Já como eu também não sei, ó, se a gente... Uma tomo, para conseguir fazer um diagnóstico legal nesse paciente, ela tem que ser uma tomo rápida, ele está dispneico. E essa tomo, você tem que colocar ele na caixinha e ela vai ter que rodar bem rápido e não vai dar para fazer, por exemplo, a apneia para diminuir o artefato de movimento desse paciente. Então, eu não sei, dependendo da região que esse paciente está, a tomo não vai estar acessível para ele. Porque tem bastante tomo aí no Brasil? Tem. Mas para fazer um paciente como esse acordado, ou não sei nem se vai dar para sedar, tem que ser uma tomo rápida, né? E aqui a gente faz isso, a nossa toma é 16 canais, dá para fazer em paciente sedado, né? A gente fez, inclusive, num paciente com agenesia lobar essa semana que eu laudei. Até postei uma foto lá no Stories da Unirad, da reconstrução. Então, nesse caso, realmente, a tomo é uma indicação. Pô, eu acho que seria fantástica a tomo, mas uma tomo muito rápida, no mínimo aí 16 canais, botar o paciente numa caixinha com oxigênio e rodar a tomo rapidão. Sem contraste, sem nada, inclusive, talvez dê para fazer até o diagnóstico, para saber a causa, né? Então, eu acho super discutível. Eu também concordo com a máquina traqueobroncoscopia e a análise de lavado seria ótimo, mas num paciente que está na circunstância que ele está, é muito complicado e arriscado. Então, nesses casos, se eu fosse reportar esse caso aí, eu não faria recomendação, tá? Talvez a recomendação que eu fizesse caso o paciente não responda ao tratamento clínico inicial ou sinais clínicos piorem, uma tomografia computadorizada pode ser considerada como complementação diagnóstica. Entendeu? Falar uma coisa mais neutra, assim. É isso. Seria pelo menos talvez a minha forma de recomendar alguma coisa. Mas eu não me sentiria obrigado a recomendar alguma coisa nesse caso, não. Enfim. Essa seria a minha opinião. Que tal?
Eu acho ótimo, porque a gente chega no final da impressão, parece que sempre tem que, tipo, fratura oblíqua. Ai, meu Deus, tem que falar para fazer alguma coisa, sabe? Parece que sempre tá faltando, assim, uma recomendação, assim, eu fico com essa, o que eu posso Não, fazer para a mais, sabe? não te pesa, Elo. Eu sei, e nesse caso, a gente olhando aqui, avaliando com calma, sem a adrenalina do laudo, é outra coisa. É uma posição muito mais fácil. É a mesma coisa quando eu tô de plantão, que eu não tenho ninguém para me ajudar. E chega uma torção gástrica para mim, eu fico na dúvida e quero ligar para um amigo para ter certeza. Vê se é uma torção mesmo. Só confirma comigo. Ao passo que se a gente colocar aqui uma torção agora, que é o próximo caso, por exemplo, cara, torção, vamos discutir o caso numa boa, a gente tem tempo aqui. É diferente, né? O cenário. Então é por isso que é bom fazer os rounds, porque a gente pega e discute o caso com mais calma para uma eventual e futura aparição de um caso parecido, a gente já tem uma certa experiência, vamos colocar assim, e tranquilidade. Putz, eu já vi isso, eu lembro daquele caso, eu acho que nesse caso a gente não precisa fazer isso, ou precisa fazer aquilo, entendeu? Então, na hora do laudo, a gente às vezes engata um pouco do... Não estou falando que esse é o caso, claro, mas a gente engata o piloto automático, a gente tá numa adrenalina às vezes, quer resolver o caso e pensa cientificamente, às vezes, esquece de pensar eu estou falando o que eu passo, né, gente? No sinal clínico, fala, putz, esse gato está dispineico, eu não posso mandar ele para uma traqueoscopia, por exemplo. Não é talvez o ideal para ele nesse momento, talvez no futuro. Então, eu acho que isso é super, assim, factível da gente fazer, estando ali na adrenalina da hora de redigir o laudo, né? Comigo acontece muito, então. Então, nesse caso, Elozinho, eu acho que a gente pode sugerir tomo, pode sugerir isso, mas talvez uma frase, caso o paciente, sinais, sei lá, clínicos, tem várias formas de dizer isso, tá? Caso os sinais clínicos progridam, certo? Entendeu? Por exemplo, o paciente não responda ao tratamento inicial, tá? Porque isso aqui pode estabilizar. Por exemplo, se for uma bolha, pode estabilizar. E ele vai ficar numa boa. Mas como às vezes também é uma bolha e tem o trauma alveolar com a ruptura da bolha, isso aí pode evoluir, né? Então, tem várias formas de falar isso, tá? Ou realmente, nesse caso, quando tu não tá segura do que fazer, ou quando a gente não tá seguro do que fazer, a gente não precisa recomendar nada, tá? E outra coisa que eu sempre vou bater na tecla, aqui tu usou um termo que eu concordo, tá? Sugere-se. Sugere-se é tipo assim, considera. Eu acho que dá para fazer esse exame se tu considerar que é útil no caso. Agora, quando eu tenho certeza que é necessário fazer tal exame, aí eu vou falar recomenda-se. Entendeu? Tipo assim, se tu não fizer o que eu estou falando, o risco é teu e tu pode ser processado. Ou tu vai ser processado se tu não fizer isso. Então, existem palavrinhas aí que têm um peso diferente. Sugere-se é tipo neutro. Escolha é tua. Recomenda-se, eu já uso como tipo, tu tem que fazer esse exame. Vamos colocar assim, tá? Mais ou menos dessa forma. Ou outra coisa que também é no mesmo nível que sugere-se, pode ser considerado. Então, tomografia pode ser considerada caso o paciente não responda aos sinais ao tratamento inicial, por exemplo. Certo? Uhum. Então tá bom. Tiago, esperando que ele já tem um comprometimento grande, né, de pulmão,
Será que uma toracocentese não poderia ser indicada também para um conforto? Não sei se as duas coisas juntando, né? O pneumotórax, por mais que não seja tão grave, mas para quem já tem um pulmão bem comprometido, se as duas coisas não estão somando para esse quadro dele estar mais grave. Sim. Eu acho que o meu critério para fazer toracocentese ou não é a dispneia do paciente, Uhum. né? Porque às vezes a gente vê um pneumotórax, mas o paciente não tem dispneia. Beleza, deixa ele quietinho. Nesse caso, não foi relatado que ele tem dispneia. Então, daria para a gente sugerir, sem dúvida nenhuma, essa conduta também, né? E uma forma que a gente tem de fazer isso, que foi muito bom que tu colocou, é toracocentese e controle radiográfico Uhum. após e posterior. Posterior. Controle radiográfico também são indicados. Por exemplo, tá? Eu acho que na teleradiologia, como a gente não tem, às vezes, uma janela de comunicação muito aberta com o clínico, nem sempre a gente tem, né? Às vezes a gente tem bastante, inclusive. Vale a pena a gente deixar tudo o mais descrito possível, né? Então, nesse caso, acho que foi bem legal a tua colocação também, André. Tá? Eu até fiquei assim de sugerir a toracocentese por conta, parece ser uma quantidade mínima, né? Então, eu fiquei assim, às vezes tu tem que ir exatamente no espaço, né, intercostal, às vezes fazer isso guiado, e ainda assim não puxa e não vem nada, né? É, E aí Não. eu fiquei bem assim, putz, será que nesse caso eu sugiro, não sugiro? Qual é o momento de sugerir, a quantidade para se sugerir, né? Isso. Porque às vezes a gente leva pra mesa e só de manipular pra toracocentese o bicho Já para. estressa mais. eu também pensei nisso a hora que a Ali comentou. Uhum. E Mas, enfim, como o paciente está dispneico, Sim, com certeza. né, eu acho que pode considerar, mas eu concordo que o volume do pneumotórax não parece ser muito grande também, não. Isso. Não parece ser muito grande. É. Não sei se a dispneia está vindo do pneumotórax. Mas não tem problema escrever. Sim, sim. O problema, às vezes, é a forma como a gente escreve, né? Então, falar assim, é recomendado fazer a tórax... Não é recomendado. Então, pode tentar fazer uma toracocentese, fazer um controle. Agora, a causa do pneumomediastino que é preocupante, né? Por que está vindo ar ali? Uhum. E nem sempre a gente vai descobrir a causa nesses pacientes. Mas muito legal esse caso, bem desafiador. É um caso que é difícil porque a gente não consegue determinar com clareza a causa, né? Então, assim, a gente vê as alterações, a gente sabe descrever, mas é um caso que, por falta de informações, às vezes clínicas ou até radiográficas mesmo, nem o clínico às vezes tem todas as informações que ele precisa para passar para a gente, né? Porque o paciente às vezes só aparece assim, sem histórico nenhum mesmo. E esse caso veio bem descrito, o histórico. Então, para a gente, às vezes, fechar a causa é complicado. Mas legal, Elô, muito bom. Parabéns pela tua descrição aí. Vamos para o próximo caso, então, people? Vamos ver de quem pegou esse caso aqui, que é uma bucha. SRD, macho, 11 anos, abdômen distendido, ontem estava normal, aumento de volume abdominal, dor à palpação, suspeita torção vulvogástrica. Essas são exatamente as informações que a gente recebe da teleradiologia dos nossos parceiros colaboradores. E aqui é uma imagem que não precisa de mais nenhuma para fechar o diagnóstico, né? Então, só essa aqui é uma incidência lateral que mostra que o piloro está deslocado. Então, a gente tem aquele sinal clássico de double bubble, né? O piloro está deslocado,
E tem bastante conteúdo de opacidade de tecidos moles, granular, talvez até um pouco de mineral também. Está dilatado esse estômago e está torcido também. Uma coisa que chama atenção, que é um sinalzinho bem bonito, né? Que é essa linha de ar aqui, parece que está infiltrando na parede gástrica, né? Parece, né? Não sei com certeza se é. Parece. Aqui também, talvez um pouquinho aqui, nessa região. Mas os nossos colaboradores fizeram um agrado e nos trouxeram mais imagens nesse caso, né? Que é muito bom. Ó, a sondinha bacana aqui. Show. Essa não ajudou muito, acho que faltou melhorar a técnica para VD, né? Ou DV, acho, que é aqui ao lado esquerdo. Eu não sei nem se é DV ou VD. E essa é uma lateral esquerda que tá aí. Eu não gosto muito dessa lateral para torção. Parece que muda muito a imagem, às vezes. Eu não sei se eles também fizeram algum procedimento de trocanterização entre uma radiografia e outra, porque parece que o ar reduziu um pouco de um estômago para o outro. Né? Pode ter mudado aí. Show! Quem pegou esse caso? Eu. Adri, massa. Então, esse foi um estudo radiográfico de abdômen, obtido em incidências ortogonais, dilatação gástrica por conteúdo misto, fluido, gás e áreas granulares de radiopacidade mineral. Muito bom. Presença de praga radiopaca, de compartimentalização sugerindo alteração do posicionamento gástrico, com piloro dorsal e à esquerda. Uso das imagens laterais demonstra dilatação sem compartimentalização, no entanto, a ordem das imagens não está definida. Nossa Senhora, gostei. Achei muito legal isso. Porque falou justamente, eu não tinha lido, tá, antes. Falou justamente o que a gente discutiu ali, né, o que eu coloquei também. Tá bem diferente, né? É. Tem uma sondinha ali, uma das imagens dá para ver uma sonda, então acho que foi no intervalo dessa sonda aí, eles fizeram uma outra imagem, já não tinha aquela tinha dado uma reduzida. E isso pode ser relatado também, viu, Adri? Eu sei que é detalhinho, preciosismo, mas a gente pode colocar na imagem lateral, onde o tórax é visualizado, e identifica-se a presença de uma sonda em região de cárdia. Também dá para relatar isso aí, tá? Acho que eu coloquei ali embaixo. Colocou? Deixa eu ver, ó, provando que eu não li o laudo antes. Aqui, ó. Show de bola. Então tá. Então entendi. É que aqui tu terminou de escrever o abdômen, aí tu foi pro tórax, depois falou também da sonda vesical, da opacificação pulmonar e das estruturas musculoesqueléticas. Show de bola. Então, beleza. E aí tu também sugeriu a pneumatose, que está ali, naquela parede gástrica ali. Maravilha. Então, a tua impressão diagnóstica, torção gástrica associada a corpos estranhos radiopacos, de aspecto granular, podendo estar associado ao processo obstrutivo crônico. Pneumatose sugere necrose tecidual em parede gástrica, possivelmente por comprometimento da vascularização secundária e dilatação. Pacificação pulmonar broncointestinal moderada sugestivo de broncopatia inespecífica. Muito bom. E aí as informações adicionais. Quem relatou essa pneumatose em cães, pelo menos é um dos artigos mais conhecidos, lá de 2004, do Dr. Antoni Fischetti, um excelente radiologista que trabalha lá em Manhattan, no AMCA. Conheci essa figura, tomei umas doses com ele no último congresso da ACVR. Gente finíssima. E o que esse artigo relata é que, assim, a pneumatose, ela é um indicador muito bom de necrose da parede gástrica. Mas nem sempre a gente vai ter a pneumatose quando tem a necrose da parede gástrica. Ou seja, não dá para
descartar nenhum neutro. Agora, quando a gente vê... Não é preditivo, né? Quando a gente vê, é um fator que assim, que pode estar presente ali, né? Então, tá até com o artigo aqui, a Elô fez a gentileza de mandar para a gente. É esse artigo aqui. Então, o significado, né, da pneumatose deve ser levado em consideração com tratamentos prévios, descompressão gástrica, trocanterização percutânea, intubação orogástrica, que pode aumentar, então, o número de falsos positivos. Então, outra frase importante é, apesar da pneumatose e pneumoperitônio serem relativamente sinais específicos da necrose da parede gástrica, a utilidade desses sinais é limitada na prática. Entendeu? Então, assim, o que esse artigo quer dizer? Tipo assim, tomem cuidado, não dá para ser cego só por isso. Se ele está presente, ele é bom, preditivo, né? Ele mostra que realmente pode estar acontecendo. Se ele não está presente, não quer dizer que não tem. Mais ou menos isso. Certo, people? Ah, tá aqui então também. Já tinha no slide. Obrigado, Elô. Então tá, eu adorei a descrição de vocês. Vocês estão de parabéns. Tá muito boa a descrição mesmo. E tá bem detalhada. Eu acho que os rounds estão cada vez melhores. E eu fico feliz de ver esses belos relatórios aí, que sem dúvida nenhuma estão ajudando vários pacientes. Brasil é fora, né? Literalmente, Brasil é fora. Então tá, people. Um abração para vocês. Vou encerrar aqui os rounds. A gente vai continuar essa conversa no privado. Para quem estava assistindo, prazer estar aqui com vocês. Deixe seus comentários. Um abraço e até o próximo rounds. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.